You tá de brinquedo de mim, cara? Final da Copa do Brasil vai ser domingo e ninguém é favorito. Ninguém é favorito para esse jogo. Vai ser um jogo muito equilibrado, muito por conta do que os dois times vêm jogando, né? O Flamengo vem numa crise absurda, Gabigol expulso, o Sampaoli assinando um negócio horrível, uma escalação horrível contra o Atlético, uma sapatada que o time levou do clube aqui de Curitiba. Sim, eu sou de Curitiba. E o São Paulo é um time que não consegue ganhar fora de casa e dos últimos 18 jogos o time ganhou 3 apenas. É muito pouco. É muito pouco. Então, assim, pelos últimos momentos vividos por ambos os clubes, não dá para cravar um favorito. Talvez o São Paulo chegue com menos desconfiança. É verdade. Mas a maneira como o São Paulo joga fora de casa, tão lerda, tão toque pra trás, tão nhenhenhé, é um negócio que até assusta. E assim, parece que o Dorival gosta, tá se perdendo naquele Dorival lá do início. Como assim, Raposo? Muito simples. O Dorival, quando tinha 11 desfalques, fazia o feijão com arroz. Do nada ele começou a inventar. Tudo bem que o Alisson não foi uma invenção porque ele acertou em cheio. O Alisson vem sendo o principal jogador do São Paulo. Mas quando ele abre mão da trinca do meio de campo e abre jogadores para fazer um no lado esquerdo e um no lado direito, diferente do famoso losango, com a trinca, um volante, 2 meias centrais e um meia atacante, quando ele abre mão disso, o São Paulo começa um declínio. E eu não sei se subiu para a cabeça o Rames, o Lucas. Lucas, tudo bem que o Lucas seria titular de qualquer jeito, mas eu não sei se subiu isso para a cabeça dele. O time ficou mais desprotegido. E isso impacta muito no jogo fora, porque ele joga desse jeito fora de casa. E eu acho que é exatamente por isso que o São Paulo não consegue nunca ganhar fora de casa. O São Paulo é um dos poucos, é o único time da Série A, se não me engano, que ainda não ganhou fora, cara. É um negócio assustador. E o primeiro jogo é lá, ou seja, lá no Rio de Janeiro. Ou seja, o São Paulo fora de casa é um mar de decepções. Só que o Flamengo tá tão mal, e eu vou chegar no Flamengo já já, que também não dá pra cravar que o Flamengo vai massacrar o São Paulo ou que o São Paulo não vai jogar nada. Porque, e aí é o pulo do gato. As 3 vitórias que o São Paulo conseguiu nesses últimos tempos foram todas em torneio mata-mata. Olha só pra você ver que interessante. Então, que é onde o São Paulo tá focando. Eu achei uma besteira, uma burrice muito grande focar na Sul-Americana. Mas foi opção da diretoria, do Dorival, acho que até os jogadores meio que sabiam disso. Tanto é que quando foram eliminados da Sul-Americana, olha para a tabela do brasileiro, está em declínio. O São Paulo chegou a ser terceiro no campeonato. Hoje é 13º, 12º, então é um declínio muito grande. E eu repito, são 3 vitórias em 18 jogos e o time e o time ainda não venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro. Deu prioridade demais à Sula, está em declínio. Só que do outro lado tem o Flamengo. O Flamengo é um negócio interessante. O Flamengo tem elenco, o Flamengo tem jogador, o Flamengo tem dinheiro. O primeiro jogo vai ser na casa do Flamengo e o São Paulo fora de casa não está bem. É uma incógnita muito grande, porque o Bruno Henrique pode dar uma encapetada lá. Desculpa. Pode dar uma encapetada lá e fazer 3 gols. Nunca se sabe. O Bruno Henrique no auge, meu Deus. O Gabigol, que foi expulso, pode querer dar uma resposta pro torcedor. Sei lá, o Pedro às vezes joga junto com o Gabigol. O Pedro quer dar uma resposta pro São Paulo ali. Então, assim, é uma incógnita muito grande. E ainda tem o Arrascaeta. Eu não sei se o Arrascaeta vai jogar ou não. Segundo eu li, parece que ele vai pro jogo, mas aí decidido de última hora. Eu acho que ele vai pro jogo, tá? Então, assim, você não sabe o que vai acontecer com o Flamengo. Porque o Flamengo tem tanto poderio técnico e ele sabendo que é a última chance do ano dele conseguir salvar essa temporada, que pode dar uma encapetada nos caras e tudo pode acontecer. Porque o São Paulo fora de casa não consegue jogar e o Dorival Júnior abriu mão das suas convicções de trinca de volantes
para jogar um pouco mais ofensivo, inclusive fora de casa. E é isso que tá sendo o pulo do gato. Só que ao mesmo tempo que o Flamengo tem jogadores, tem classe para fazer que quiser, o Flamengo tá numa draga muito grande. E isso pode ser um diferencial pro São Paulo. Você entende por que tem elementos que fazem esses jogos uma incógnita e que ninguém é favorito? O São Paulo fora de casa não ganha, mas o Flamengo não tá bem. O Flamengo tem um elenco cheio de jogadores que decidem, e o São Paulo no mata-mata parece que cresce. Então, repito, as 3 vitórias que o São Paulo conseguiu nos últimos 18 jogos foram em torneios mata-mata. Então, chega a ser até meio difícil você saber o que vai acontecer. E é exatamente por conta dessa salada que não há favorito para a Copa do Brasil. Eu sinceramente acho que vai ser um equilíbrio muito grande e vai depender muito desse primeiro jogo. Eu acho que se o Flamengo fizer 2-0, eu acho que fica muito difícil pro São Paulo. Se o São Paulo conseguir segurar um 0-0, aí eu acho que o São Paulo se torna um pouquinho mais favorito. Se o São Paulo perder de 1-0, o São Paulo acho que consegue reverter a volta. Então, reverter na volta, desculpa. Então, no resumo geral, não tem favorito. É um equilíbrio muito grande, mas não porque os dois times estão bem, porque ambos os times estão mal e tem alguns detalhes que entram em campo em final e em mata-mata também, que faz parte do jogo. É aquilo que eu falei. O Bruno Henrique pode estar encapetado e acabar com o jogo. Ao mesmo tempo, o Lucas não se sabe se vai ficar no ano que vem. Ele quer dar um título pro São Paulo, quer escrever seu nome na história, pode fazer a partida dele também. Então, assim, é aquilo que eu disse. Por conta desses elementos a favor e contra dos dois times, você não sabe o que vai acontecer. E é exatamente por isso que essa final não tem favorito. Mas eu creio que vai ser 2 bons jogos, principalmente o segundo. Eu acho que dependendo da situação do primeiro jogo, eu acho que o segundo jogo vai ser muito legal. E que vença o melhor. E eu espero, com todo respeito aos flamenguistas, que eu admiro bastante, que seja o São Paulo, porque eu sou São Paulino.